A milionária herda a empresa e finge ser a secretária para testar os funcionários. Fica horrorizada ao ouvir algo. Beatriz Oliveira contemplava a cidade da janela de sua cobertura luxuosa. Aos 28 anos, era a herdeira do Império Oliveira, um dos conglomerados empresariais mais poderosos do país. No entanto, a satisfação que deveria sentir por sua posição privilegiada era ofuscada por uma crescente sensação de inquietude. Há 6 meses, seu pai, o lendário empresário Roberto Oliveira, havia falecido repentinamente, deixando-a à frente de um vasto império corporativo. Beatriz cresceu observando seu pai dirigir o negócio com uma mistura de astúcia e compaixão, mantendo um delicado equilíbrio entre o sucesso financeiro e o bem-estar de seus funcionários. Agora, cabia a ela manter esse legado. No entanto, algo não se encaixava. Desde que assumiu o controle nominal da empresa, Beatriz notou mudanças sutis, mas preocupantes. Os relatórios financeiros, embora aparentemente sólidos, pareciam ter pequenas discrepâncias que ela não conseguia explicar. As reuniões com os diretores, homens e mulheres que haviam trabalhado lado a lado com seu pai por décadas, pareciam cada vez mais tensas e evasivas. Mas o que mais a inquietava era a crescente desconexão que percebia entre a alta direção e os funcionários dos níveis inferiores. Rumores de descontentamento e reclamações veladas chegavam aos seus ouvidos com uma frequência alarmante. Naquela manhã, Beatriz tomou uma decisão ousada. Se quisesse realmente entender o que estava acontecendo em sua empresa, precisava vê-la de dentro, sem o filtro de sua posição privilegiada. Com uma mistura de determinação e apreensão, formulou um plano arriscado. Se infiltraria em sua própria companhia sob uma identidade falsa. Beatriz passou as semanas seguintes preparando meticulosamente sua transformação. Tingiu o cabelo de um castanho discreto, trocou seu guarda-roupa de grife por conjuntos mais modestos e praticou um sotaque ligeiramente diferente. Criou uma identidade fictícia. Carla Santos, uma jovem sem experiência em busca de seu primeiro emprego como secretária. No dia em que Carla se apresentou na sede da Oliveira S.A., para sua entrevista, Beatriz sentiu uma mistura de nervosismo e emoção. Observou o imponente edifício que abrigava o império de sua família, desta vez, da perspectiva de mais uma aspirante entre centenas. A entrevista foi com Regina Siqueira, a diretora de recursos humanos. Beatriz a conhecia desde criança, mas agora, disfarçada como Carla, se viu diante de uma mulher fria e calculista, muito diferente da tia Regina que se lembrava. Senhorita Santos, disse Regina, examinando seu currículo fictício com desdém. Sua experiência é, bem, praticamente inexistente. Por que deveríamos contratá-la? Beatriz, em seu papel de Carla, respondeu com uma mistura de nervosismo genuíno e entusiasmo fingido. Sei que não tenho experiência, senhora Siqueira, mas estou disposta a trabalhar duro e aprender rápido. Darei o meu melhor em cada tarefa que me for designada. Regina a olhou com um sorriso que não chegou aos olhos. Bem, Carla, normalmente não contratamos pessoas sem experiência para cargos na sede. No entanto, o departamento de marketing precisa urgentemente de uma assistente temporária. Será um trabalho exigente e não espere nenhum tratamento especial. Acha que pode lidar com isso? Claro, senhora Siqueira. Estou pronta para qualquer desafio, respondeu Beatriz, ciente da ironia de estar pedindo um emprego em sua própria empresa. Muito bem, disse Regina, fechando a pasta. Começa amanhã às 8 em ponto. Não se atrase. Ao sair do escritório, Beatriz sentiu uma mistura de triunfo e apreensão. Tinha conseguido entrar, mas isso era apenas o começo. O que descobriria nas próximas semanas mudaria para sempre sua percepção da empresa que acreditava conhecer tão bem. Naquela noite, na solidão de sua cobertura, Beatriz olhou pela última vez seu reflexo como a poderosa herdeira Oliveira. A partir de amanhã, mergulharia completamente em seu papel de Carla Santos. Enquanto se preparava para dormir, não pôde evitar se perguntar: que segredos descobriria? E a que preço viria esse conhecimento? O edifício da Oliveira S.A. se erguia imponente contra o céu da manhã, quando Beatriz, agora completamente transformada em Carla Santos,
cruzou suas portas principais. O nervosismo que sentia era real. Apesar de conhecer cada canto deste lugar, hoje via tudo com novos olhos. Dirigiu-se ao balcão de segurança, onde um guarda a olhou com indiferença. Carla Santos, é meu primeiro dia, disse, surpresa com o quão estranha sua própria voz soava com o sotaque praticado. Depois de receber seu crachá temporário, Beatriz se dirigiu aos elevadores. Enquanto esperava, não pôde deixar de notar os olhares de soslaio que lhe lançavam os executivos que passavam, alguns dos quais conhecia desde a infância. Nenhum a reconheceu, mas todos pareciam avaliá-la, como se tentassem determinar se era importante o suficiente para merecer sua atenção. O desconforto que sentiu foi genuíno. O departamento de marketing fervilhava de atividade quando chegou. Uma mulher de meia idade com uma expressão de cansaço perpétuo a recebeu. Você deve ser a nova. Sou Márcia, a assistente executiva do departamento. Siga-me, vou mostrar sua mesa. Beatriz seguiu Márcia através de um labirinto de cubículos até chegar a uma pequena mesa em um canto, longe das janelas e de qualquer coisa que pudesse ser considerada uma vista agradável. Este será seu espaço, disse Márcia, apontando para a cadeira gasta e o computador que parecia ter vários anos. Seu trabalho principal será auxiliar os executivos de marketing no que precisarem. Isso inclui fazer fotocópias, preparar café, organizar agendas e qualquer outra coisa que lhe pedirem, entendido? Beatriz assentiu, tentando parecer grata pela oportunidade. Sim, claro. Farei o meu melhor. Bem, respondeu Márcia sem muito entusiasmo. Ah, e mais uma coisa. O Sr. Almeida, o diretor de marketing, é muito exigente com seu café. Ele o toma preto, sem açúcar, a exatamente 65 graus. Há um termômetro na copa. Se você errar, vai saber. Com essas palavras de encorajamento, Márcia a deixou sozinha. Beatriz se sentou, sentindo-se estranhamente pequena neste espaço que, tecnicamente, lhe pertencia. Ligou o computador, que levou vários minutos para iniciar, e começou a se familiarizar com os sistemas. Não demorou muito para que as demandas começassem. Executivos que mal a olhavam lhe entregavam pilhas de documentos para fotocopiar, ditavam e-mails em alta velocidade e pediam que agendasse reuniões impossíveis. No meio da manhã, Beatriz já estava exausta. Foi então que conheceu Marcelo Almeida, o diretor de marketing. Alto, atraente e com um sorriso que não chegava aos olhos, Marcelo se aproximou de sua mesa. Então você é a nova, disse olhando-a de cima a baixo. Espero que seja mais competente que a última. Preciso destes relatórios organizados e resumidos para a reunião das 2. Ah, e meu café, preto, sem açúcar, a 65 graus, completou Beatriz, lembrando-se do aviso de Márcia. Marcelo arqueou uma sobrancelha. Vejo que pelo menos você pode seguir instruções simples. Vamos ver quanto tempo dura. Enquanto Marcelo se afastava, Beatriz sentiu uma mistura de indignação e surpresa. Sempre havia considerado Marcelo um executivo brilhante e carismático. Vê-lo se comportar de maneira tão arrogante e depreciativa foi uma revelação desagradável. O resto do dia transcorreu em um turbilhão de tarefas aparentemente intermináveis. Beatriz, acostumada a conduzir reuniões e tomar decisões importantes, se viu lutando com a fotocopiadora, correndo de um lado para outro com xícaras de café e tentando decifrar a letra ilegível de executivos impacientes. O mais revelador, no entanto, foram as conversas que ouviu. Fragmentos de discussões sobre cortes de orçamento, rumores de demissões e reclamações sobre a incompetência da nova direção chegavam aos seus ouvidos. Cada comentário era como uma punhalada, fazendo-a questionar tudo o que acreditava saber sobre o estado de sua empresa. Ao final do dia, exausta e com os pés doloridos pelos sapatos baratos que havia comprado para seu disfarce, Beatriz se preparava para ir embora quando Marcelo apareceu novamente. Carla, não é? Disse, sem esperar resposta. Preciso que você fique e termine de organizar estes arquivos. É crucial para a apresentação de amanhã. Mas já é hora de sair, protestou Beatriz fracamente, surpresa com sua própria submissão. Marcelo a olhou com uma mistura de diversão e desdém. Oh, querida,
Se quiser sobreviver aqui, terá que aprender que o horário de saída é flexível, especialmente para alguém na sua posição. Entendido? Sem esperar resposta, Marcelo deixou cair uma pilha de pastas em sua mesa e saiu, assobiando alegremente. Beatriz ficou ali, olhando para a montanha de trabalho à sua frente, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Este dia havia aberto seus olhos para uma realidade que nunca teria imaginado de sua torre de marfim. E embora uma parte dela quisesse gritar sua verdadeira identidade e pôr fim a esse tratamento injusto, sabia que isso era apenas o começo. Enquanto se dispunha a trabalhar nos arquivos, Beatriz prometeu a si mesma que chegaria ao fundo do que estava acontecendo na Oliveira S.A., não importa o que custasse. O que ela não sabia era quão alto seria esse custo e quanto isso mudaria sua vida no processo. À medida que os dias passavam, Beatriz, em seu papel de Carla, começou a se adaptar à sua nova rotina. As longas horas, as demandas irracionais e o tratamento condescendente se tornaram sua nova normalidade. No entanto, sob a fachada da secretária inexperiente, sua mente analítica trabalhava incansavelmente, coletando informações e conectando pontos. Numa manhã, enquanto preparava a sala de conferências para uma reunião de diretores, Beatriz notou algo estranho. Marcelo e Regina, que normalmente mantinham uma relação estritamente profissional, estavam imersos em uma conversa sussurrada em um canto. Suas expressões tensas e gestos furtivos despertaram sua curiosidade. "Temos que ser cuidadosos", ela ouviu Regina dizer. "Se alguém descobrir..." Marcelo a interrompeu com um gesto brusco ao notar a presença de Beatriz. "Carla, o que está fazendo aqui?" "Preparando a sala para a reunião, Sr. Almeida", respondeu Beatriz, fingindo nervosismo. "Então se apresse e saia", retrucou Marcelo. "E lembre-se, o que quer que tenha ouvido não é da sua conta." Beatriz assentiu submissamente e saiu, mas a semente da suspeita já estava plantada. O que Marcelo e Regina estavam escondendo? Enquanto refletia sobre isso, ela literalmente esbarrou em Ana, outra assistente do departamento. Os documentos que Ana carregava se espalharam pelo chão. "Olha por onde anda", exclamou Ana, abaixando-se para recolher os papéis. "Sinto muito", desculpou-se Beatriz, ajudando-a. Enquanto recolhiam os documentos, Beatriz notou que alguns eram relatórios financeiros. Aproveitando um momento de distração de Ana, memorizou rapidamente alguns dos números que viu. Ana a olhou com desconfiança. "Você é nova aqui, não é?" "Um conselho. Mantenha a cabeça baixa e não se meta no que não lhe diz respeito. Há olhos e ouvidos em toda parte." Com essas palavras enigmáticas, Ana se afastou, deixando Beatriz intrigada e um pouco inquieta. Naquela tarde, enquanto organizava a correspondência, Beatriz conheceu Carlos, o zelador. Um homem mais velho com um sorriso gentil, Carlos parecia ser invisível para a maioria dos executivos. "Não se preocupe, pequena", ele disse ao vê-la lutando com uma pilha de envelopes. "No começo, todos se sentem sobrecarregados, mas você aprenderá a navegar nessas águas." Beatriz sorriu agradecida. "Obrigada, Carlos. Às vezes me sinto um pouco perdida aqui." Carlos olhou ao redor e baixou a voz. "Tenha cuidado, Carla. Este lugar mudou muito no último ano. Já não é a empresa que costumava ser." "O que quer dizer?" perguntou Beatriz intrigada. "Bem, estou aqui há mais de 30 anos. Vi a pequena Beatriz Oliveira crescer, que Deus tenha seu pai em sua glória. Mas ultimamente, há segredos, Carla. Coisas que não deveriam acontecer em uma empresa como esta." Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Que tipo de segredos, Carlos?" O zelador olhou nervosamente ao redor antes de responder. "Documentos que desaparecem, conversas a portas fechadas, funcionários que são demitidos sem razão aparente. E os rumores? Dizem que há dinheiro que não aparece nos livros." Antes que pudesse dizer mais, o som de passos se aproximando os interrompeu. Carlos rapidamente pegou seu carrinho de limpeza e se afastou, deixando Beatriz com mais perguntas do que respostas. Nos dias seguintes, Beatriz se viu dividida entre suas tarefas como Carla e sua crescente investigação encoberta. Começou a prestar mais atenção às conversas nos corredores,
aos documentos que passavam por suas mãos e às reações dos funcionários diante de certas decisões da direção. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde organizando arquivos no escritório de Marcelo, Beatriz encontrou algo perturbador. Escondido entre faturas e contratos aparentemente normais, havia um documento que detalhava transferências para uma conta offshore. As quantias eram astronômicas e não correspondiam a nenhuma operação legítima da empresa que ela conhecesse. Com o coração acelerado, Beatriz tirou fotos discretas do documento com seu celular. Justo quando estava guardando o arquivo, ouviu vozes se aproximando. Eram Marcelo e Regina. "Estou te dizendo que alguém está bisbilhotando", dizia Regina, sua voz tensa. "Os números não batem e notei que faltam alguns documentos." "Calma", respondeu Marcelo, com um tom que pretendia ser tranquilizador, mas soava mais irritado. "Ninguém pode provar nada. Além disso, quando perceberem, já será tarde demais." Beatriz mal teve tempo de voltar à sua mesa e fingir que trabalhava quando a porta se abriu. Marcelo pareceu surpreso ao vê-la. "Carla, o que está fazendo aqui tão tarde?" "Eu estava terminando de organizar os arquivos que o senhor pediu, Sr. Almeida", respondeu Beatriz, tentando controlar o tremor em sua voz. Marcelo a olhou com suspeita. "Bem, já pode ir. E lembre-se, a discrição faz parte do seu trabalho." Naquela noite, na segurança de seu apartamento, Beatriz examinou as fotos que havia tirado. A evidência era clara. Alguém estava desviando fundos da empresa. Mas quem estava por trás de tudo isso? E quão profunda era essa conspiração? Enquanto refletia sobre seus próximos passos, Beatriz percebeu que estava em uma posição perigosa. Se Marcelo e Regina descobrissem sua verdadeira identidade, todo o seu plano iria por água abaixo. Por outro lado, se não agisse logo, a empresa que seu pai havia construído com tanto esforço poderia entrar em colapso. Com determinação renovada, Beatriz decidiu que era hora de buscar aliados. Carlos, com seu conhecimento dos bastidores da empresa, poderia ser inestimável. E talvez, pensou, até mesmo a hostil Ana pudesse ter informações úteis. O que Beatriz não sabia era que suas ações já haviam chamado a atenção de mais pessoas do que imaginava. Nas sombras, tanto amigos quanto inimigos começavam a se movimentar, e o delicado equilíbrio de poder na Oliveira S.A. estava prestes a se romper. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Beatriz. Durante o dia, continuava seu papel de Carla, a secretária inexperiente, mas dedicada. À noite, mergulhava na investigação, analisando os documentos que havia fotografado e buscando conexões. Numa manhã, enquanto preparava café na sala de descanso, Beatriz notou que Ana a observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Sabe, Carla", disse Ana, se aproximando, "para alguém nova, você parece muito interessada em coisas que não lhe dizem respeito." Beatriz sentiu seu coração acelerar, mas manteve a calma. "Só estou tentando fazer bem o meu trabalho, Ana. Quero aprender tudo o que puder sobre a empresa." Ana soltou uma risada seca. "Aprender? Acredite, há coisas nesta empresa que é melhor não saber, a menos que... A menos que o quê?" perguntou Beatriz intrigada. Ana olhou ao redor antes de falar em voz baixa. "A menos que você esteja procurando algo específico. Olha, não sei quem você é realmente ou por que está aqui, mas vou te dar um conselho. Se está investigando o que acho que está, tenha cuidado. Há mais em jogo do que você imagina." Antes que Beatriz pudesse responder, Ana se afastou rapidamente, deixando-a com uma mistura de confusão e esperança. Poderia Ana ser uma aliada inesperada? Naquela tarde, enquanto arquivava documentos no porão, Beatriz encontrou-se novamente com Carlos. "Carla, que surpresa te ver aqui embaixo", disse o zelador com um sorriso gentil. Beatriz decidiu que era hora de arriscar. "Carlos, preciso da sua ajuda. Acho que algo muito ruim está acontecendo na empresa e você pode ter informações cruciais." A expressão de Carlos ficou séria. "Eu sabia que você não era uma simples secretária. Quem é você realmente, Carla? Ou devo dizer, senhorita Oliveira?" Beatriz sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Como
Vi Beatriz Oliveira crescer, disse Carlos com um sorriso triste. Você pode ter mudado sua aparência, mas não pode mudar quem é no fundo. Seus olhos, seu jeito de falar, são os de seu pai. Por um momento, Beatriz considerou negar tudo, mas algo no olhar de Carlos a fez mudar de ideia. Você está certo, Carlos. Eu sou Beatriz Oliveira. Estou aqui porque sei que algo não está certo na empresa do meu pai e estou determinada a descobrir o que é. Carlos assentiu com aprovação. Fico feliz em ver que o espírito de seu Roberto vive em você. Escute, tenho coletado informações por conta própria. Faturas suspeitas, conversas estranhas, funcionários que desaparecem da noite para o dia. Acho que posso ajudá-la. Durante a hora seguinte, no canto mais afastado do porão, Carlos compartilhou com Beatriz tudo o que sabia. Nomes, datas, transações suspeitas. Cada peça de informação era como uma luz na escuridão, iluminando gradualmente o quadro completo da conspiração. Mas tenha cuidado, Beatriz, advertiu Carlos no final. Marcelo e Regina não são os únicos envolvidos. Isso vai além deles, possivelmente até os níveis mais altos do conselho diretor. Beatriz sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Obrigada, Carlos. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Prometo que farei o certo com essa informação. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Beatriz mergulhou na tarefa de conectar todos os pontos. Com as informações de Carlos e suas próprias descobertas, começou a ver o padrão. Não era apenas um caso de desvio de fundos. Era um plano elaborado para desmantelar sistematicamente a empresa de dentro para fora. Enquanto trabalhava, um pensamento inquietante cruzou sua mente. Se a conspiração chegava tão alto como Carlos sugeria, em quem ela poderia realmente confiar? E como ela, uma única pessoa, poderia deter algo tão grande? O som de seu telefone a tirou de suas reflexões. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sei quem você é e o que está fazendo. Nos encontramos amanhã às 19 horas no café da esquina. Venha sozinha. Ah. Beatriz olhou para a mensagem, sua mente correndo a 1000 por hora. Seria Ana? Ou alguém que havia descoberto sua identidade? Fosse quem fosse, ela sabia que esse encontro poderia ser crucial para sua investigação, ou poderia ser uma armadilha. Com determinação, Beatriz decidiu que compareceria ao encontro. Mas não iria despreparada. Era hora de usar todos os recursos à sua disposição, mesmo que isso significasse revelar sua identidade para mais pessoas. Enquanto se preparava para outro dia como Carla, Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Os segredos da Oliveira S.A. estavam prestes a vir à tona, e ela estaria no centro da tempestade que se aproximava. O dia transcorreu com uma tensão palpável para Beatriz. Cada olhar, cada conversa sussurrada, parecia estar carregada de significado oculto. Enquanto realizava suas tarefas cotidianas como Carla, sua mente não parava de girar em torno do misterioso encontro que teria lugar naquela noite. Às 18h45, Beatriz saiu do edifício da Oliveira S.A., seu coração batendo forte no peito. Caminhou as poucas quadras até o café designado, constantemente olhando por cima do ombro para se certificar de que ninguém a seguia. O café estava quase vazio quando entrou. Ela examinou o local, procurando por um rosto familiar quando uma voz a sobressaltou. Por aqui, Beatriz. Em uma mesa afastada, parcialmente oculta por uma planta decorativa, estava Ana. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e determinação. Beatriz se aproximou cautelosamente e se sentou. Então você sabia. Ana assentiu. Suspeitei desde o início. Você é boa, mas há certas coisas que não se podem esconder completamente. Além disso, digamos que tenho experiência em reconhecer pessoas que não são quem dizem ser. O que quer dizer? Perguntou Beatriz intrigada. Ana suspirou profundamente antes de responder. Eu também não sou quem aparento ser. Meu verdadeiro nome é Amanda Viana. E sou uma investigadora particular contratada por um grupo de acionistas minoritários da Oliveira S.A. Eles têm estado preocupados com algumas irregularidades na empresa. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e cautela. Por que está me contando isso agora? Porque acredito que estamos do mesmo lado, respondeu Ana, ou melhor, Amanda.
Estive investigando por meses e descobri coisas que gelariam seu sangue. Mas preciso da sua ajuda para chegar ao fundo de tudo isso. Durante a hora seguinte, Amanda compartilhou com Beatriz tudo o que havia descoberto. Sua investigação corroborava grande parte do que Beatriz já sabia, mas também acrescentava novas e preocupantes peças ao quebra-cabeça. O plano é maior do que você imagina, explicou Amanda. Não estão apenas desviando fundos. Estão preparando a empresa para uma aquisição hostil. Marcelo, Regina e alguns membros do conselho diretor estão em conluio com uma corporação rival. Planejam desvalorizar as ações da Oliveira S.A. até o ponto em que possam comprá-la por uma fração de seu valor real. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Mas por quê? Como podem trair assim a confiança do meu pai? Amanda a olhou com simpatia. Dinheiro e poder, Beatriz. Sempre se resume a isso. Prometeram a eles posições lucrativas na nova empresa fundida em troca de sua cooperação. Temos que detê-los, disse Beatriz, sua voz cheia de determinação. Mas como? Precisamos de provas sólidas. É aí que você entra, disse Amanda. Com seu acesso como Carla e minha experiência em investigação, podemos reunir as provas necessárias. Mas teremos que agir rápido e ser extremamente cuidadosas. Enquanto discutiam estratégias, Beatriz notou um movimento com o canto do olho. Um homem no balcão do café parecia estar prestando muita atenção à conversa delas. Amanda, sussurrou Beatriz. Acho que estão nos vigiando. Amanda olhou disfarçadamente na direção que Beatriz indicava. Sua expressão ficou tensa. É um dos homens de Marcelo. Temos que ir agora. As duas mulheres se levantaram casualmente e se dirigiram para a saída. Justo quando estavam prestes a alcançar a porta, o homem do balcão se moveu para interceptá-las. Senhoritas, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor Almeida manda lembranças e lhes recorda que a lealdade à empresa é primordial. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas Amanda interveio com calma. Agradecemos a mensagem. Por favor, informe ao senhor Almeida que entendemos perfeitamente a importância da lealdade. O homem as encarou fixamente por um momento, antes de assentir e se afastar. Beatriz e Amanda saíram rapidamente do café, misturando-se à multidão na rua. Essa foi por pouco, disse Beatriz, seu coração ainda batendo aceleradamente. Amanda assentiu. Perto demais. Beatriz, a partir de agora, cada movimento que fizermos será observado. Teremos que ser extremamente cuidadosas. O que fazemos agora? Perguntou Beatriz. Seguimos com o plano, respondeu Amanda com determinação. Mas devemos acelerar as coisas. Amanhã, durante a reunião do conselho diretor, faremos nossa jogada. Vou precisar que você me consiga acesso à sala de servidores enquanto todos estiverem distraídos com a reunião. Beatriz assentiu, sentindo uma mistura de medo e excitação. Farei isso, mas Amanda, se as coisas derem errado... Amanda a interrompeu com um sorriso tranquilizador. Se as coisas derem errado, tenho um plano B, mas confio que conseguiremos. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Beatriz. Essas palavras ressoaram na mente de Beatriz enquanto se separavam, cada uma tomando um caminho diferente para evitar serem seguidas. Naquela noite, enquanto se preparava para o dia crucial que a aguardava, Beatriz não pôde evitar pensar em seu pai. Ele realmente ficaria orgulhoso dela? Ou se sentiria decepcionado de que a empresa que havia construído com tanto esforço estivesse à beira do colapso? Amanhã chegou com uma sensação de urgência palpável. Beatriz, em seu papel de Carla, chegou cedo ao escritório, sua mente repassando cada detalhe do plano que haviam traçado com Amanda. Amanhã chegou com uma sensação de urgência palpável. Beatriz, em seu papel de Carla, chegou cedo ao escritório, sua mente repassando cada detalhe do plano que haviam traçado com Amanda. Enquanto preparava a sala de reuniões para o encontro, Beatriz notou a tensão no ar. Os executivos que chegavam pareciam mais agitados que o normal, trocando olhares furtivos e sussurros apressados. Marcelo entrou na sala, seu habitual ar de arrogância misturado com um toque de nervosismo que só Beatriz, conhecendo a verdade, podia detectar. Carla, disparou Marcelo,
Certifique-se de que ninguém nos incomode durante esta reunião. É crucial que não haja interrupções. Sim, Sr. Almeida, respondeu Beatriz, baixando o olhar para ocultar o lampejo de determinação em seus olhos. À medida que os membros do conselho diretor iam chegando, Beatriz observou cuidadosamente suas interações. Alguns pareciam cúmplices, trocando gestos de cumplicidade, enquanto outros mostravam sinais de preocupação ou confusão. Momentos antes do início da reunião, Regina se aproximou de Marcelo. Beatriz se assegurou de estar perto o suficiente para ouvir a conversa sussurrada. "Tem certeza de que é o momento?" perguntou Regina, sua voz tensa. Marcelo assentiu com firmeza. "Não temos escolha. O comprador está pressionando. Hoje apresentaremos a proposta de reestruturação e prepararemos o terreno para a venda." Beatriz sentiu seu coração acelerar. Era pior do que haviam imaginado. Não estavam apenas desviando fundos, mas planejavam vender a empresa naquele mesmo dia. Com a reunião em andamento, Beatriz aproveitou a oportunidade para escapulir. Dirigiu-se rapidamente à sala de servidores, onde Amanda a esperava. "Conseguiu o cartão de acesso?" perguntou Amanda assim que a viu. Beatriz assentiu, entregando-lhe o cartão que havia tomado emprestado da mesa de Marcelo. "Temos que nos apressar. Eles planejam apresentar a proposta de venda hoje mesmo." Amanda praguejou baixinho enquanto deslizava o cartão. A porta se abriu com um suave clique. "Então temos menos tempo do que pensávamos. Vamos." Dentro da sala de servidores, Amanda trabalhou rapidamente, conectando um dispositivo a um dos terminais. "Isso vai baixar todos os registros financeiros e e-mails dos últimos 6 meses. Com sorte, teremos todas as provas de que precisamos." Beatriz vigiava nervosamente a porta. Cada segundo parecia uma eternidade. "Quanto tempo mais?" "Só mais alguns minutos", respondeu Amanda, seus dedos voando sobre o teclado. "Quase... pronto." Justo quando Amanda desconectava o dispositivo, ouviram passos se aproximando pelo corredor. Beatriz sentiu o sangue gelar. "Alguém está vindo!" Amanda guardou rapidamente o dispositivo em sua bolsa e ambas procuraram desesperadamente um lugar para se esconder. O armário de suprimentos no fundo da sala parecia ser sua única opção. Enfiaram-se dentro dele justo quando a porta da sala de servidores se abria. Através das frestas do armário, Beatriz pôde ver Marcelo entrar, seguido de perto por um homem que não reconheceu. "Tem certeza de que ninguém suspeita?" perguntou o desconhecido. Marcelo soltou uma risada confiante. "Relaxe, Victor. Está tudo sob controle. Em algumas horas o conselho aprovará a reestruturação, e quando alguém perceber o que realmente está acontecendo, será tarde demais." "É bom mesmo", rosnou Victor. "Minha empresa não está investindo milhões neste plano para que você o arruíne no último minuto." Beatriz teve que conter um ofego. Esse devia ser o representante da corporação rival que planejava adquirir a Oliveira S.A. Os dois homens continuaram discutindo detalhes do plano, alheios às duas mulheres escondidas a poucos metros deles. Beatriz sentia que seu coração batia tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Depois do que pareceu uma eternidade, Marcelo e Vitor finalmente saíram da sala. Beatriz e Amanda esperaram mais alguns minutos antes de ousar sair de seu esconderijo. "Isso foi por pouco", sussurrou Amanda, seu rosto pálido pela tensão. Beatriz assentiu, ainda tentando processar o que haviam ouvido. "Temos que agir agora, Amanda. Não podemos esperar mais." Amanda olhou para o relógio e depois para Beatriz, sua expressão uma mistura de determinação e preocupação. "Você tem razão. É hora de colocar em prática a fase final do plano. Está pronta?" Beatriz respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Tudo pelo que seu pai havia trabalhado, o futuro de centenas de funcionários, tudo dependia do que fizessem nas próximas horas. "Estou pronta", disse com firmeza. "Vamos fazer isso." Enquanto saíam cautelosamente da sala de servidores, Beatriz não podia evitar pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De herdeira despreocupada a investigadora disfarçada, ela estava prestes a enfrentar as pessoas em quem uma vez confiara cegamente. O que ela não sabia era que os eventos que estavam prestes a se desenrolar mudariam não apenas o destino da Oliveira S.A.,
mas também sua própria vida de maneiras que jamais teria imaginado. O relógio marcava 14h30, quando Beatriz e Amanda colocaram em ação a fase final de seu plano. A reunião do conselho diretor estava em seu auge e era o momento perfeito para agir. Lembre-se, sussurrou Amanda enquanto se preparavam. Aconteça o que acontecer, mantenha a calma e siga o plano. Beatriz assentiu, sentindo uma mistura de adrenalina e medo correndo em suas veias. Ela removeu a peruca e as lentes de contato, que faziam parte de seu disfarce como Carla, revelando sua verdadeira aparência. Era hora de Beatriz Oliveira fazer sua grande entrada. Com passos decididos, Beatriz se dirigiu à sala de reuniões, Amanda seguindo-a de perto. Sem se dar ao trabalho de bater, ela abriu as portas de par em par, interrompendo a reunião em pleno desenvolvimento. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Marcelo, que estava no meio de uma apresentação, ficou boquiaberto, seu rosto passando da surpresa ao pânico em questão de segundos. Senhoras e senhores, disse Beatriz, sua voz firme e clara, lamento interromper, mas acho que é hora de termos uma conversa muito necessária sobre o futuro da Oliveira S.A. Regina foi a primeira a se recuperar do choque. Beatriz, querida, o que significa isso? Não esperávamos vê-la hoje. Tenho certeza que não, respondeu Beatriz com um sorriso frio. Na verdade, tenho certeza de que prefeririam que eu não estivesse aqui de forma alguma. Marcelo tentou retomar o controle da situação. Beatriz, não sei o que você acha que está acontecendo aqui, mas garanto que está tudo em ordem. Talvez devêssemos discutir isso em particular. Oh, não acho que sim, Marcelo, interrompeu Beatriz. Acho que todos os presentes merecem saber exatamente o que você tem planejado. Com um gesto, Amanda se adiantou e conectou seu dispositivo ao projetor da sala. Em questão de segundos, documentos, e-mails e registros financeiros começaram a aparecer na tela. Como podem ver, continuou Beatriz dirigindo-se aos membros atônitos do conselho, durante meses, certos indivíduos nesta sala têm sistematicamente desviado fundos, manipulado relatórios e preparado a empresa para uma aquisição hostil. Murmúrios de choque e confusão preencheram a sala. Alguns membros do conselho pareciam genuinamente surpresos, enquanto outros, notou Beatriz, pareciam mais preocupados por terem sido descobertos. Marcelo, sua fachada de confiança desmoronando, tentou uma última jogada desesperada. Isso é ridículo. Você não pode invadir aqui e lançar acusações infundadas. Segurança! Mas antes que alguém pudesse se mover, a porta se abriu novamente. Para surpresa de todos, Carlos entrou, acompanhado por 2 oficiais de polícia. Receio que isso não será necessário, Sr. Almeida, disse um dos oficiais. Temos um mandado para apreender todos os registros financeiros e eletrônicos da Oliveira S.A., e o senhor virá conosco para responder algumas perguntas. O caos se instalou na sala. Marcelo e Regina foram algemados e escoltados para fora, enquanto outros membros do conselho tentavam desesperadamente se distanciar da conspiração. Em meio ao tumulto, Beatriz se viu cara a cara com Victor, o representante da corporação rival que ela havia ouvido na sala de servidores. Você é mais esperta do que pensávamos, pequena Oliveira, disse Victor com uma mistura de admiração e frustração. Mas isso não acabou. Há forças em jogo maiores do que você imagina. Antes que Beatriz pudesse responder, Victor foi abordado pelos oficiais e levado para interrogatório. Enquanto a polícia começava a coletar evidências e interrogar os presentes, Beatriz se viu cercada por aqueles membros do conselho que não estavam envolvidos na conspiração. Seus rostos mostravam uma mistura de choque, alívio e preocupação. Beatriz, disse um deles, um homem mais velho que havia sido amigo próximo de seu pai, não tínhamos ideia da magnitude de tudo isso. O que vai acontecer agora com a empresa? Beatriz olhou ao redor, para os rostos expectantes, para os oficiais trabalhando, para Amanda e Carlos que a observavam com orgulho. Ela respirou fundo antes de responder. Agora, disse com determinação, vamos reconstruir. Vamos fazer da Oliveira S.A. a empresa que meu pai sempre sonhou que seria. Transparente, ética e focada no bem-estar de seus funcionários e clientes. Ao pronunciar essas palavras, Beatriz sentiu um peso se levantar de seus ombros.
Ela havia desmascarado a conspiração e salvado a empresa de seu pai, mas sabia que isso era apenas o começo. Os desafios que a aguardavam seriam igualmente difíceis, se não mais. O que Beatriz não sabia era que, enquanto celebrava esta vitória, outras forças já estavam em movimento. Forças que não parariam diante de nada para obter o que queriam, e que veriam seu triunfo como uma mera complicação em seus planos maiores. A verdadeira batalha estava apenas começando. Os dias seguintes à dramática revelação na sala do conselho foram um turbilhão de atividade para Beatriz. A notícia da conspiração na Oliveira S.A. se espalhou como fogo, gerando manchetes em todos os jornais e noticiários do país. Beatriz se viu no centro de uma tempestade midiática, enfrentando uma avalanche de perguntas de jornalistas, investidores e funcionários. Cada dia trazia novos desafios e revelações. Numa manhã, enquanto se preparava para mais um longo dia de reuniões e entrevistas, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. "Senhorita Oliveira?", disse uma voz grave do outro lado da linha. "Sou o detetive Rodrigues. Precisamos que venha à delegacia. Há desdobramentos no caso que você precisa conhecer." Com um nó no estômago, Beatriz se dirigiu à delegacia de polícia. O detetive Rodrigues a recebeu com uma expressão sombria. "Senhorita Oliveira, primeiro deixe-me parabenizá-la por sua coragem", começou o detetive. "No entanto, receio que a situação seja mais complexa do que inicialmente pensávamos." Beatriz sentiu seu coração acelerar. "O que quer dizer?" O detetive pegou uma pasta e a abriu sobre sua mesa. "Temos interrogado Marcelo, Regina e os demais envolvidos. O que descobrimos é preocupante. Parece que a conspiração vai além da Oliveira S.A. Há indícios de uma rede de corrupção que envolve várias empresas importantes e altos funcionários do governo." Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. "Mas como isso é possível? O que isso tem a ver com nossa empresa?" Aparentemente, a Oliveira S.A. era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, explicou Rodrigues. A aquisição hostil que planejavam era parte de um esquema para monopolizar vários setores-chave da economia. E há evidências de que alguns desses planos foram colocados em prática durante a gestão de seu pai. Essas últimas palavras atingiram Beatriz como um soco no estômago. "Não", disse ela, sacudindo a cabeça com incredulidade. "Isso não é possível. Meu pai jamais faria parte de algo assim." O detetive Rodrigues a olhou com simpatia. "Entendo que isso seja difícil de assimilar, senhorita Oliveira, mas os fatos são fatos. Encontramos documentos assinados por seu pai que sugerem que pelo menos ele estava ciente de algumas dessas atividades." Beatriz se levantou de repente, incapaz de continuar sentada. "Tem que haver uma explicação. Meu pai dedicou sua vida a construir uma empresa ética. Ele não poderia ter feito parte disso." "Sugiro que se prepare", disse Rodrigues suavemente. "Esta investigação está apenas começando e temo que virão à tona mais coisas que podem ser desagradáveis." Atordoada, Beatriz saiu da delegacia. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. Como poderia reconciliar a imagem do pai amoroso e do empresário ético que conhecia com essas novas e perturbadoras revelações? Naquela noite, incapaz de dormir, Beatriz se viu revisando velhas fotos e documentos no escritório de seu pai. Cada imagem, cada lembrança, parecia agora manchada de dúvida. Uma batida na porta a sobressaltou. Era Amanda. "Imaginei que a encontraria aqui", disse a investigadora entrando na sala. "Soube do que aconteceu na delegacia. Como você está?" Beatriz soltou uma risada amarga. "Como acha?" "Acabei de descobrir que toda a minha vida pode ter sido uma mentira. Que o homem que eu admirava, que acreditava ser incorruptível, poderia ter sido um deles." Amanda se sentou ao lado dela, observando as fotos espalhadas sobre a escrivaninha. "Beatriz, sei que isso é difícil, mas não tire conclusões apressadas. Seu pai pode ter tido suas razões." "Razões para ser corrupto?", disparou Beatriz. "Razões para fazer o que fez", corrigiu Amanda suavemente. "O mundo dos negócios nesse nível é complicado.
Às vezes, as linhas entre o certo e o necessário se tornam borradas. Beatriz passou a mão pelo rosto exausta. O que devo fazer agora, Amanda? Como posso dirigir esta empresa, enfrentar a mídia, os funcionários, sabendo o que sei? Amanda a olhou com determinação. Você vai fazer isso porque é mais forte do que pensa, porque independentemente do que seu pai tenha ou não feito, você é sua própria pessoa. E porque a Oliveira S.A. precisa de uma líder forte, agora mais do que nunca. Nesse momento, o telefone de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Com certa apreensão, ela atendeu. Senhorita Oliveira, disse uma voz grave e desconhecida. Não tenho muito tempo. Há coisas sobre seu pai e sobre a Oliveira S.A. que você precisa saber. Coisas que podem mudar tudo. Nos encontramos em 1 hora no cais abandonado do setor industrial. Venha sozinha. Antes que Beatriz pudesse responder, a ligação foi encerrada. Quem era? Perguntou Amanda, notando a palidez no rosto de Beatriz. Beatriz hesitou por um momento antes de responder. Não sei, mas acho que estou prestes a descobrir a verdade sobre meu pai. Para o bem ou para o mal. A noite estava fria e úmida quando Beatriz chegou ao cais abandonado. O local estava deserto, iluminado apenas pela luz fraca de alguns postes enferrujados. Apesar dos avisos de Amanda, Beatriz havia decidido comparecer sozinha ao misterioso encontro. Enquanto esperava, ela repassava mentalmente os eventos das últimas semanas. Sua vida havia dado uma reviravolta de 180 graus, e agora ela estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo novamente. De repente, o som de passos sobre o metal oxidado a alertou. Uma figura emergiu das sombras. Um homem mais velho, de aparência cansada, mas com olhos astutos e penetrantes. Senhorita Oliveira, disse o homem se aproximando. Obrigado por vir. Meu nome é Ernesto Vieira. Eu fui um velho amigo de seu pai. Beatriz o olhou com cautela. Nunca ouvi falar do senhor. Ernesto sorriu tristemente. Não me surpreende. Roberto era muito cuidadoso em separar sua vida pessoal de certos aspectos de seus negócios. O que quer dizer? Perguntou Beatriz, sentindo seu coração acelerar. Ernesto olhou ao redor antes de continuar. Beatriz, o que estou prestes a lhe contar mudará a forma como você vê seu pai, a Oliveira S.A. e talvez o mundo inteiro. Está preparada para isso? Beatriz assentiu, embora não tivesse certeza se realmente estava. Seu pai, começou Ernesto, não era o homem que você acreditava conhecer. Sim, ele era um empresário brilhante e, em muitos aspectos, um bom homem. Mas também estava envolvido em algo muito maior e mais perigoso. A rede de corrupção, murmurou Beatriz. Ernesto balançou a cabeça. Não, Beatriz. Seu pai estava lutando contra essa rede. Veja bem, anos atrás, Roberto descobriu a existência de uma organização secreta, um grupo de poderosos empresários e políticos que manipulavam a economia do país para seu próprio benefício. Seu pai se infiltrou nesse grupo com um objetivo: desmantelá-lo de dentro. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Mas os documentos que a polícia encontrou, parte de sua fachada, explicou Ernesto. Seu pai teve que fazer coisas questionáveis para manter sua cobertura, mas tudo era parte de um plano maior. Ele estava reunindo provas, se preparando para expor toda a organização. Então, por que ele não o fez? Perguntou Beatriz, sua mente lutando para processar essa nova informação. O rosto de Ernesto se ensombreceu. Porque o descobriram. Na noite anterior ao dia em que ele colocaria seu plano em ação, Roberto Oliveira morreu em um acidente de carro que não foi um acidente de forma alguma. Beatriz sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Seu pai não só não era corrupto, como havia sido um herói secreto e havia pago o preço máximo por isso. Por que está me contando isso agora? Conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Porque você está em perigo, Beatriz, respondeu Ernesto com urgência. Ao expor a conspiração na Oliveira S.A., você alertou a organização. Eles acreditam que você possa ter acesso às informações que seu pai reuniu e farão qualquer coisa para silenciá-la. Nesse momento, o som de pneus cantando preencheu o ar. Vários carros pretos apareceram cercando o cais. Corra!
gritou Ernesto, empurrando Beatriz em direção a uma saída oculta entre os contêineres. Enquanto corria, Beatriz ouviu tiros e gritos atrás dela. Sua mente era um turbilhão de emoções. Choque pelas revelações sobre seu pai, medo por sua vida e uma determinação crescente. Agora ela entendia que sua luta para salvar a Oliveira S.A. era apenas o começo. Ela tinha uma missão maior: completar o trabalho que seu pai havia iniciado, expor a verdade e desmantelar a organização que havia custado a vida de Roberto Oliveira. Enquanto se esgueirava na noite, Beatriz sabia que nada mais seria como antes. O caminho à sua frente estava cheio de perigos, mas ela estava determinada a segui-lo, custasse o que custasse. O que ela não sabia era que essa decisão a levaria a enfrentar inimigos mais poderosos do que jamais havia imaginado e a descobrir segredos que abalariam os próprios alicerces da sociedade. Os dias seguintes à revelação no cais foram um turbilhão para Beatriz. Ciente de que sua vida corria perigo, ela se viu forçada a se mover constantemente, confiando apenas em um pequeno círculo de pessoas: Amanda, Carlos e agora Ernesto Vieira. Uma tarde, enquanto se escondiam em um pequeno apartamento nos arredores da cidade, Beatriz se reuniu com seus aliados para traçar um plano. As informações que seu pai reuniu devem estar em algum lugar, disse Ernesto, andando pela pequena sala. Se pudermos encontrá-las, teremos a chave para desmantelar toda a organização. Amanda, que havia trabalhado incansavelmente em seu laptop, levantou os olhos. Tenho analisado os movimentos financeiros da Oliveira S.A. nos últimos anos. Há uma série de transações incomuns que podem ser pistas. Mas onde procurar? Perguntou Beatriz, frustrada. Já vasculhamos o escritório do meu pai, a casa, cada propriedade da empresa. Foi então que Carlos, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, falou. Talvez não estejamos procurando no lugar certo. Lembro que, alguns meses antes de morrer, seu Roberto passava muito tempo no velho armazém do Porto. Dizia que estava supervisionando um projeto especial, mas nunca permitiu que ninguém mais entrasse. Os olhos de Beatriz se iluminaram com uma centelha de esperança. O armazém do Porto. Como não pensei nisso antes? Porque a organização provavelmente já o revistou, advertiu Ernesto. Se formos lá, estaremos entrando direto na boca do lobo. É um risco que precisamos correr, disse Beatriz com determinação. É nossa melhor pista até agora. Enquanto planejavam sua incursão ao armazém, o telefone de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Com cautela, ela atendeu. Senhorita Oliveira? Disse uma voz feminina que Beatriz reconheceu imediatamente. Sou Regina Siqueira. Sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, mas preciso falar com você. É sobre seu pai e sobre a organização. Beatriz olhou para seus companheiros, que haviam ouvido a conversa pelo viva voz. Todos pareciam céticos. Por que deveria confiar em você, Regina? Perguntou Beatriz friamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Porque estou cansada de viver com medo. Porque seu pai me salvou uma vez, e devo isso a ele. E porque tenho informações de que você precisa se quiser sobreviver e expor a verdade. Após uma acalorada discussão com seus aliados, Beatriz concordou em se encontrar com Regina em um local público, com Amanda e Ernesto vigiando à distância. O encontro ocorreu em um movimentado shopping center. Regina parecia uma sombra da mulher confiante que Beatriz se lembrava. Seus olhos estavam fundos, e ela olhava constantemente por cima do ombro. Obrigada por vir, disse Regina em voz baixa. Sei que não mereço sua confiança, mas preciso que me escute. Seu pai. Ele não era o único que lutava contra a organização de dentro. Eu também estava envolvida. Beatriz a olhou com incredulidade. Você? Mas você fazia parte da conspiração na Oliveira S.A. Regina balançou a cabeça. Era minha fachada, assim como a do seu pai. Mas as coisas se complicaram. Quando Roberto morreu, fiquei sozinha, cercada de inimigos. Tive que continuar interpretando meu papel para sobreviver. Por que está me contando isso agora? Perguntou Beatriz, ainda desconfiada. Porque você está em grave perigo, respondeu Regina com urgência. A organização sabe que você está procurando as informações do seu pai.
Eles colocaram um preço na sua cabeça, mas eu sei onde está o que você procura. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Onde? Regina olhou ao redor mais uma vez antes de se inclinar mais perto. No velho armazém do porto, há um cofre escondido atrás de um painel no escritório do segundo andar. A combinação é a data do seu nascimento. Antes que Beatriz pudesse responder, Regina se levantou abruptamente. Preciso ir. Já falei demais. Tenha cuidado, Beatriz. Não confie em ninguém. Enquanto via Regina se perder na multidão, Beatriz sentiu o peso de sua missão se tornar ainda maior. Com essa nova informação, o plano para se infiltrar no armazém ganhava uma importância crucial. O que Beatriz não sabia era que, enquanto ela e seus aliados se preparavam para sua perigosa missão, outras forças já estavam em movimento. A corrida pela verdade estava prestes a chegar ao seu clímax, e o destino de Beatriz da Oliveira S.A. e de todo o país pendia por um fio. A noite estava escura e sem lua, quando Beatriz e sua equipe se aproximaram silenciosamente do velho armazém do porto. O plano era simples, mas arriscado: entrar, encontrar o cofre, recuperar as informações e sair sem serem detectados. Amanda havia hackeado o sistema de segurança do porto, criando um ponto cego nas câmeras ao redor do armazém. Carlos, com seu conhecimento dos meandros da Oliveira S.A., os guiava através dos pontos fracos do perímetro. Ernesto vigiava de um carro próximo, pronto para dar o alarme ou fornecer uma rota de fuga rápida se as coisas se complicassem. Beatriz, com o coração batendo forte no peito, liderou o caminho para o interior do armazém. O cheiro de metal e maresia enchia o ar, misturando-se com a tensão palpável do grupo. O escritório fica no segundo andar, sussurrou Carlos, apontando para uma escada metálica no canto. Com cautela, subiram as escadas, cada rangido do metal enferrujado soando como um trovão no silêncio da noite. Ao chegarem ao segundo andar, Beatriz se dirigiu diretamente ao pequeno escritório no canto. Procurem o painel oculto, indicou Beatriz, apalpando as paredes com dedos trêmulos. Depois de vários minutos de busca frenética, Amanda soltou uma exclamação abafada. Aqui, atrás deste quadro. De fato, ao moverem o quadro, revelaram um painel que ocultava um cofre embutido na parede. Beatriz se aproximou, seu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido a quilômetros de distância. Com dedos trêmulos, ela digitou a combinação. A data de seu nascimento. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Então, com um suave clique, a porta do cofre se abriu. Dentro havia um pendrive e vários arquivos. Beatriz os pegou com reverência, consciente de que segurava em suas mãos o legado final de seu pai e, possivelmente, a chave para desmascarar toda a conspiração. Conseguimos, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Vamos sair daqui. Mas justo quando se preparavam para sair, o som de veículos se aproximando encheu o ar. Luzes de lanternas começaram a iluminar o interior do armazém. Fomos descobertos, exclamou Amanda, pânico em sua voz. Por aqui, indicou Carlos, guiando-os para uma saída de emergência nos fundos do edifício. Correram por corredores escuros, o som de passos e vozes se aproximando cada vez mais. Justo quando alcançavam a porta dos fundos, esta se abriu violentamente. Beatriz se viu cara a cara com Victor, o homem que estava por trás da aquisição hostil da Oliveira S.A. Fim da linha, senhorita Oliveira, disse Victor com um sorriso frio, apontando-lhes uma arma. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, uma figura emergiu das sombras atingindo Victor e derrubando-o. Era Regina. Corram, gritou Regina, lutando com Victor. Eu os deterei. Sem tempo para questionar essa reviravolta inesperada dos acontecimentos, Beatriz e sua equipe aproveitaram a oportunidade para escapar, correndo em direção ao carro onde Ernesto os esperava. Enquanto se afastavam em alta velocidade do porto, Beatriz não pôde evitar olhar para trás, a imagem de Regina enfrentando Victor gravada em sua mente. Teria sido este ato final de Regina uma redenção por suas ações passadas? Já em um local seguro, Beatriz conectou o pendrive ao laptop de Amanda. O que encontraram deixou-os sem fôlego.
Documentos, gravações, registros financeiros, todo um esquema de corrupção que chegava aos mais altos níveis do governo e do mundo empresarial. Isso é maior do que imaginávamos, murmurou Ernesto examinando os arquivos. Seu pai havia descoberto uma conspiração que abrange décadas. Beatriz assentiu, atordoada pela magnitude do que tinham em mãos. E agora cabe a nós expor tudo isso. Enquanto a equipe começava a planejar seu próximo movimento, Beatriz não pôde evitar pensar em seu pai. Ele havia sacrificado tudo, até mesmo sua vida, para chegar a este ponto. Agora era a vez dela de terminar o que ele havia começado. O que Beatriz não sabia era que, enquanto eles planejavam seu próximo passo, as forças por trás da conspiração já estavam em ação. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino de todo o país pendia por um fio. O cenário estava montado para o confronto final, uma batalha que determinaria não apenas o futuro da Oliveira S.A., mas o futuro de toda uma nação. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Beatriz e sua equipe trabalharam incansavelmente para organizar e analisar a montanha de informações que haviam recuperado. Cada documento, cada gravação, cada registro financeiro era mais uma peça do intrincado quebra-cabeça de corrupção que seu pai havia descoberto. Isso vai muito além de simples subornos ou desvio de verbas, explicou Amanda, apontando para uma complexa rede de transações em seu laptop. Estamos falando de décadas de manipulação sistemática da economia do país. Políticos, juízes, empresários, todos estão envolvidos. Beatriz assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. E agora cabe a nós expor tudo isso. Ernesto, que estava fazendo ligações discretas para seus contatos, juntou-se à conversa. Consegui marcar uma reunião com o Procurador-Geral da República. É arriscado, mas é nossa melhor chance de levar isso à justiça. Podemos confiar nele? Perguntou Carlos, sempre cauteloso. Teremos que confiar, respondeu Beatriz com determinação. É nossa única opção. A reunião foi marcada para a noite seguinte, em uma casa segura nos arredores da cidade. Enquanto se preparavam, Beatriz não pôde deixar de pensar em Regina e seu sacrifício no armazém. Teria ela conseguido escapar? Ou teria pago o preço máximo por seu ato final de redenção? Quando chegou o momento da reunião, a tensão era palpável. O procurador-geral, um homem de meia idade com olhos astutos e expressão grave, ouviu em silêncio enquanto Beatriz e sua equipe apresentavam as evidências. Isso é extraordinário, disse finalmente o procurador, folheando os documentos. Se isso for verdadeiro, estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do país. É verdadeiro, afirmou Beatriz. Meu pai deu sua vida por essas informações. Agora pedimos que o senhor faça o certo e haja. O procurador os olhou longamente antes de assentir. Farei isso, mas vocês devem entender que não será fácil. As pessoas envolvidas são poderosas e não se renderão sem lutar. Nesse exato momento, o som de sirenes encheu o ar. Luzes de viaturas policiais iluminaram as janelas da casa. É uma armadilha, gritou Amanda, correndo para a porta dos fundos. Mas era tarde demais. A casa estava cercada. Victor entrou flanqueado por oficiais de polícia e homens de terno. Lamento interromper esta pequena reunião, disse com um sorriso frio. Beatriz Oliveira, você está presa por roubo, espionagem corporativa e conspiração contra o Estado. Beatriz olhou para o procurador-geral, que evitava seu olhar. Você faz parte disso. O procurador ao menos teve a decência de parecer envergonhado. Sinto muito, senhorita Oliveira. Mas o verdadeiro poder não está em expor a verdade, e sim em controlá-la. Enquanto os algemavam e os tiravam da casa, Beatriz sentiu que seu mundo desmoronava. Tudo pelo que haviam lutado, todo o sacrifício de seu pai, parecia ter sido em vão. Mas então, justo quando a colocavam na viatura, ela viu algo que lhe deu uma fagulha de esperança. Na multidão de jornalistas e curiosos que se reunira fora da casa, ela reconheceu um rosto familiar. Era Ana, a assistente que, na verdade, era uma investigadora disfarçada. E em suas mãos estava um pendrive idêntico ao que acabavam de confiscar de Beatriz. Com um movimento quase imperceptível,
Ana assentiu em sua direção antes de desaparecer na multidão. Beatriz entendeu a mensagem. A luta não havia terminado. Enquanto a viatura se afastava, Beatriz olhou pela janela traseira, vendo a casa segura diminuir na distância. Mas em vez de desespero, sentiu uma determinação renovada. Sim, eles a haviam capturado. Sim, parecia que a conspiração havia vencido. Mas Beatriz sabia que enquanto a verdade existisse, enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar por ela, sempre haveria esperança. O caminho à frente seria difícil. Ela enfrentaria julgamentos, tanto nos tribunais quanto na corte da opinião pública. A conspiração usaria todo o seu poder para desacreditá-la e silenciá-la. Mas Beatriz Oliveira, a herdeira que se tornara justiceira, estava pronta para a batalha, porque agora ela entendia o verdadeiro preço do poder. Não era o dinheiro, nem a influência, nem mesmo o controle. O verdadeiro poder estava na verdade e na coragem de defendê-la contra todas as adversidades. Enquanto o carro se perdia na noite, Beatriz fez uma promessa silenciosa. A seu pai, a si mesma e a todos que haviam sido vítimas dessa vasta conspiração. A verdade viria à tona. Não importava o custo. E assim, com Beatriz sob custódia, mas com a esperança ainda viva, o palco estava montado para a próxima batalha na guerra pela verdade e justiça. Uma batalha que determinaria não apenas o destino da Oliveira S.A., mas o futuro de toda uma nação. Porque, como Beatriz havia aprendido, o verdadeiro poder não reside naqueles que ocupam altos cargos ou controlam vastas fortunas, mas naqueles que têm a coragem de enfrentar a injustiça e lutar pelo que é certo, não importa as consequências. A história de Beatriz Oliveira, a herdeira transformada em heroína, estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, ela estava apenas começando.